Boa tarde, estamos iniciando mais um Show da Tarde nessa sexta-feira. Hoje é o 7º dia do mês de outubro do ano 2022. É claro que é sempre um prazer nós estarmos juntos. O tempo é um tempo que a gente não pode mais confiar no tempo, né? Ou melhor, a gente não pode mais confiar em muita gente, Hoje as pessoas votam por obrigação. Isso é muito ruim para a sociedade. Nós temos que votar com convicção. Aquilo que eu já falei para vocês, né? Se você for hoje na Cassol comprar lá um pincel, mas eu quero comprar no crediário. Você vai lá, faz o crediário, voltou no vendedor. Eu não posso vender o pincel porque você está no Serasa, você está no SPC. Eles não vendem. Então nós temos que ter critério. Nós temos que votar com consciência. Eu sempre fui a favor do ficha limpa, né? A gente tem que ter ficha limpa para poder nos representar. Porque na nossa casa, nós orientamos os nossos filhos a ter uma vida limpa, a ter uma vida de muito trabalho, uma vida de muito respeito. É isso que a gente fala para os nossos filhos. Então, nós queremos alguém que a gente possa dizer assim, esse aí é um dos meus, esse é um dos nossos. Então, minha gente, vamos votar com consciência, antes de votar, você vai lá e faz uma pesquisa dos candidatos que nós teremos agora para o segundo turno. Faz uma pesquisa de cada um e veja lá. E aí você não permita que ninguém define nada por você. Não permita que ninguém dê opinião sobre em quem você vai votar. Não permita. O voto é secreto. Agora, a responsabilidade é muito importante. Que você faça uma pesquisa. E aí você fazendo uma pesquisa dos dois candidatos, aí você vai chegar a um denominador comum. O voto é muito importante. Não anule o seu voto, não vote em branco, não deixe de votar. Para mim, eu vejo assim que votar assim é um orgulho que eu tenho, porque eu sei que o meu voto vai mudar. Mas é um só. Pois é um mais um mais um mais um. Então o voto é muito importante. Vamos votar com consciência e vamos usufruir da nossa democracia. Agora, não permita que ninguém define nada por você, que ninguém decida nada por você. Você vai lá e faz um levantamento dos dois candidatos. E ali você vai ver em qual dos dois você se enquadra. Você vai fazer um levantamento dos dois candidatos. E ali dos dois, você vai ver em qual dos dois você se enquadra. Ok? Tenhamos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E agora é o momento que nós precisamos de um psicólogo, né? De um psicólogo renomado, porque a situação está muito complicada. Aqui no meu lado esquerdo, o psicólogo Leonardo, que não é o cantor. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Tadeu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tadeu. Prazer estar com você, né? Você é lá de Imbituba, é? Sou natural de Imbituba, sim, Tadeu. Vim para cá para estudar, né? E hoje estou aí trabalhando na área da psicologia, né? Sou psicólogo clínico, estou trabalho no Instituto Psiquiátrico, né? O Instituto São José, Centro de Psiquiatria e Dependência Química. Sou professor também na área de saúde, na área de humanização. Trabalho aí com atendimento em consultório, palestras de humanização, desenvolvimento, né? Nas empresas, nas escolas. É muito importante hoje em dia a gente conscientizar, né, orientar com relação aos transtornos mentais da atualidade, principalmente numa vida pós-pandemia, né, Tadeu? Hoje as pessoas têm depressão, têm pânico, têm ansiedade. Quais são as ferramentas para devolver a serenidade para essas pessoas? A gente teve um aumento aí em 25%, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no aumento dos casos de depressão e de ansiedade.
Então, o primeiro lugar é a gente se observar, né? Observar e pedir ajuda quando a gente vê que não consegue mais não estar mais naquele controle, a gente tem prejuízo, a gente verifica um impacto na nossa vida social. Quando a gente fala de saúde, a Organização Mundial da Saúde define o que é saúde. É o estado de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença, mas como a gente recebe as informações, como a gente o que a gente faz com ela, lidar com o dia a dia com relação à pressão que a gente recebe, cuidados com o sono, cuidados com a alimentação, né? Algumas coisas, enquanto ser humano, né, nos são inerentes. Dormir bem, se alimentar bem, praticar um exercício físico e, principalmente, saber lidar com as pressões do dia a dia. O doutor Leonardo já vem se destacando como um dos psicólogos diferenciados aqui no nosso estado. Agora, você ainda encontra tempo para palestrar? Sim, Tadeu, é uma das minhas principais atividades, né? Gosto bastante dessa área de escola, de empresa, então sempre fazendo, né, um treinamento sobre desenvolvimento de pessoas, sobre humanização. Trabalhei muito tempo com atendimento, então eu sempre prezo o máximo pelo atendimento humanizado, por desenvolver equipes, né, e fazer prevenção, orientação. Cada vez mais a gente precisa uns dos outros, então é importante o saber atender, saber acolher as pessoas, saber ter um atendimento humanizado, né? Estamos aqui e todos precisam, o tempo todo a gente está aqui para servir, para ajudar, para ser ajudado. Isso é importante também, né? A gente entender que precisamos acolher e respeitar, né? As suas palestras é para todas as faixas etárias? Eu costumo fazer palestras para o público adolescente nas escolas, então conscientização, né, em escolas, já adentrei escolas públicas, escolas particulares, trabalho em escola particular também, e faço treinamento sobre conscientização, treinamento sobre ansiedade, né, sobre os transtornos da atualidade. Agora o Setembro Amarelo que passou, teve bastante palestra também, né, e aí esse público adolescente, adulto. Ainda com relação às palestras, que eu acho assim que tem um fundamento importante, as suas palestras têm direito, as pessoas que participam têm direito às perguntas? Sim, com certeza. Eu costumo ministrar as palestras dentro de um tempo e abro um outro tempo para que possa, né, sanar algumas dúvidas. É importante. A gente vive tantas situações e muitas vezes a gente não tem um contato com um profissional da saúde, e quando a gente tem a oportunidade de estar nesses espaços, a gente com certeza vai tirar as dúvidas, vai responder dentro do contexto ali da saúde mental, que é muito importante, né, para o nosso convívio. A depressão ela tem cura? Não há de se falar em cura da depressão, mas a gente pode trabalhar para minimizar os sintomas. De acordo com a vida que a gente leva, né, a gente avalia muito por um modelo biopsicossocial, então o biológico, a forma como uma pessoa interpreta as situações, e o social, o meio que ela está inserida, né? Então, é um trabalho de verificação, onde é que pode estar essas potencialidades para eu aumentar, né, o meu transtorno depressivo, ou para eu minimizar. É uma doença, é um transtorno mental e a gente tem que aprender a lidar com ele da melhor maneira, né? Vou melhorar a pergunta porque eu vou querer uma resposta mais contundente. Certo. Cientificamente, a depressão tem cura? Não. A depressão ela não tem cura, né? A depressão ela é um transtorno mental, né, depressivo, ela está dentro do diagnóstico médico de transtornos mentais. E aí a gente vai fazer uma avaliação dos sintomas, dos sinais e dos sintomas, e a gente vai trabalhar. Muitas vezes a gente trabalha, né, só através da psicoterapia, dependendo do caso vai ter a questão medicamentosa também, mas tudo vai depender da forma como ela conduz, né, o transitar da vida dela, mas não tem cura. Quais são os principais sinais que está brotando uma depressão? A pessoa tem um padrão mais de isolamento, ela começa a se abandonar mais, né? Então, o que dava prazer para ela anteriormente, agora passa a não ter mais um prazer, não sente mais prazer nas tarefas cotidianas, às vezes até mesmo a higiene fica de lado, né? Então, não escova mais os dentes, não tem mais vontade de sair da cama, a questão do banho também não faz mais sentido, a alimentação fica prejudicada, pode ter redução de peso, pode aumentar o peso, pode dormir mais, pode dormir menos.
A interpretação ela vai ser individual e singular, de acordo com o quadro de cada paciente. Por isso que é preciso uma avaliação de um profissional da saúde. Como a resposta dele está sendo assim exata, qual é a diferença do psiquiatra e do psicólogo? O psicólogo é um profissional que ele fez a faculdade de psicologia, né? Então, ele estuda no mínimo 5 anos e ele faz a faculdade de psicologia. O psiquiatra, ele é um médico que ele fez uma residência, uma especialização na área de saúde mental. E aí o psiquiatra é um médico e o psicólogo é o profissional que é formado em psicologia. Essa é a grande diferença. Qual é a função do psiquiatra? O psiquiatra ele dá uma orientação, né, assim como o psicólogo, mas ele vai entrar muito mais na questão de medicamentos, né? Então, o único que pode receitar é o médico, o psiquiatra. Ele vai avaliar e ver a questão do organismo de cada pessoa, a função medicamentosa de cada pessoa, para trabalhar em conjunto com o psicólogo, né? A medicação ela age muito no sintoma, enquanto o psicólogo vai trabalhar os traumas, as crenças, as situações que trouxeram a pessoa até aquele momento. Quer dizer que o psicólogo não existe se não tiver o psiquiatra, e o psiquiatra não existe se não tiver o psicólogo, é isso? Até há existência, mas como os dois trabalham em conjunto, é muito importante essa parceria dos dois. É né? uma unidade, então. É uma parceria porque só ir ao psiquiatra, né, só tomar medicação, muitas vezes não vai, né, ser uma solução só para a resolução momentânea daquela situação. Então, por isso que é importante, né, a gente trabalhar as nossas questões psicológicas junto também com a medicação dentro da avaliação de cada quadro. Né? Uma pergunta mais difícil agora. Onde nasceu a depressão? Onde nós tivemos o primeiro paciente de depressão registrado? É uma boa pergunta, Tadeu. Não vou saber te responder. Eu ia te dar um 10! Eu não estava lá, Tadeu. Mas me coloco à disposição para pesquisar e te devolver essa resposta. Né? Então, queremos cumprimentar o Dr. Leonardo, renomado psicólogo, que gentilmente aceitou o nosso convite para que a gente pudesse passar tantas informações bacanas para as pessoas que nos dão o prazer da sua audiência, os internautas. Dr. Leonardo, foi um prazer e fique agora à vontade e deixe os seus contatos, por favor. Vou deixar aqui então com vocês o contato do meu Instagram profissional, né, onde eu atendo ali as empresas, os pacientes, é @psicólogo Leonardo Soares. Né, @psicólogo Leonardo Soares. Para a região aqui de toda a Grande Florianópolis, já fiz algumas palestras também intermunicipais. Fico aí à disposição de vocês, principalmente para a área de palestras, atendimentos. Né, me coloco à disposição para servir e ser útil no que eu realmente tenho muito prazer e satisfação em fazer. O Show da Tarde retorna após os nossos apoiadores. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.
Voltamos novamente com o Show da Tarde, eu sou a Jana, e nesse bloco nós temos um assunto maravilhoso e super importante, que inclusive você vai amar, você vai se apaixonar. Estou aqui com a Mayara, ela é técnica de enfermagem, ela é pedagoga, palestrante, e vai falar um pouquinho sobre o projeto lindo que ela tem, já tem levado aí a muitas escolas, crianças, jovens, adolescentes e para toda a família. Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jana. Boa tarde. Fala um pouquinho sobre você, sobre esse projeto. Quem é a Mayara? Bom, gente, para vocês que estão me assistindo, boa tarde. Meu nome é Mayara, eu tenho 34 anos, eu sou casada e tenho um filhinho de 10 anos, né? Eu me inspirei no meu filho, na ideia de fazer esse projeto e criar uma ideia de proteção à criança, né? Eu faço palestras de educação sexual, de higiene pessoal, eu acho que é gritantemente necessário, né? A higiene pessoal da maneira correta, o banho da maneira correta. Muitas pessoas não sabem aonde isso vai chegar, né? E aí, inspirada nessa ideia, na junção da técnico-enfermagem com a pedagogia que eu fiz, eu criei esse projeto para trazer aí a prevenção à doença para a criança, né? A evitar também o abuso sexual infanto-juvenil. Porque quando se fala de parte íntima, quando se fala de se lavar, de se limpar, se fala de higienização, se fala de parte íntima, se fala de abuso, né? Quem pode tocar, quem pode estar ajudando você a se limpar, né? Como que é um toque positivo, um toque negativo. Então, eu trabalho essa ideia. E como a gente estava conversando, Mayara, os professores nas salas de aulas, elas têm dificuldade, né, até mesmo de conversar sobre esse assunto. E é por isso que você abrange bastante também as escolas, faz palestra, tem escolas que você vai 2 vezes no mês. Fala um pouquinho, assim, a tua vivência na parte da enfermagem. Porque, assim, quando a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, geralmente é quando já está tudo quase perdido, né? Isso, o que acontece, né? Dentro do hospital, eu vivenciei muita coisa, né? Eu trabalhei mais ou menos ali uns 8 anos dentro de hospital, né? Clínica, home care, né? Então, a gente vivencia uma experiência diferente dos professores de sala de aula. A gente vê o que acontece depois, o pós, né? O pós fora de cuidados, né? Então, se a gente previne, se a gente evita que a criança venha a ter uma doença mais séria, né, na prevenção. Então, lá dentro do hospital é que eu vi a coisa ficando mais difícil, né? As pessoas com doenças gravíssimas por simples falta de higiene, né? Por não cortar as unhas, por não higienizar as mãos da maneira correta, por não tomar um banho da maneira correta, né? E tem algum caso, assim, que você lembra que mais te chocou, que foi mais marcante, assim, nessa trajetória dentro do hospital? Teve um caso justamente da falta de higiene, né? Da falta da higienização das unhas, ali do tocar o corpo, do coçar o corpo, né? Que veio a passar uma bactéria. Essa bactéria se desenvolveu e causou grandes feridas na pele, na pessoa. E isso me assustou bastante, porque a gente pensa que é uma coisa muito... é muito figurativo, né? Muito fora da realidade. Não é, né? A higiene é básica, é fundamental, vai te trazer saúde, vai te trazer qualidade de vida, bem-estar, né? E podemos dizer, Mayara, que falta mais conhecimento da parte dos pais para trazer isso para os filhos? Falta. Os pais também não vivenciam, né? Não são todos os pais que trabalham com essa ideia, né? De escola, de saúde, né? Então, tem pais, às vezes a criança, nem sempre só os pais, né? Às vezes é criado pelos avós, por tios, né? Enfim, por quem for, e não sabe se higienizar da maneira correta, precisa, né? Às vezes os próprios pais já não sabem. Então, não tem como passar um conhecimento que não entende, que não compreende, né? Às vezes eu faço palestra, por exemplo, em EJA, que já são jovens e adultos, e são jovens e adultos que, teoricamente, deveriam já saber, né? Então, chega ali e a gente vê aquela carinha de surpresa, olha, eu deveria fazer isso, eu não sabia. Eu podia me lavar assim, eu não sabia, né? Então, a gente trabalha nessa pegada. E é bem dinâmica a forma como você abrange, né, todos esses assuntos. Né? Como você tinha falado, já dá para ver que é a tua paixão mesmo, né? É a minha paixão. Eu super amei. E Mayara, assim, me fala um pouquinho sobre essa ideia. Você falou assim, que você não se imaginava fazendo isso, mas você sempre teve esse dom. Eu diria que é um dom. Isso. Quem colocou assim, disse, Mayara, vai que vai dar certo. A minha mãe. A minha mãe fez com que eu já tinha um técnico em enfermagem, eu amo a área da saúde, sou apaixonada pela área da saúde, e a minha mãe me incentivou demais a fazer faculdade de pedagogia, porque ela dizia que eu tinha Mayara, tu tens um dom para conversar, tu tens um jeito de falar com as crianças, com os adolescentes, né? Eu me sinto muito à vontade.
Eu e meu esposo, a gente costuma sair muito para balada, costuma sair muito, a gente vivencia muito. Então, eu costumo falar com os meus alunos que têm ali 16, 17, 18, que estão iniciando essa fase, que eu vivencio com vocês. Então, eu sei o que vocês estão passando, eu sei os perigos que vocês estão correndo, né? E é por isso que eu quero que vocês tenham, e como meu filho, a mesma qualidade de ensino, né? Eu quero que vocês possam estar ali prevenidos e evitar uma doença, evitar uma gravidez precoce, né? E sabe o que é bem interessante? Agora, você falando aqui, eu estava viajando aqui, né? Essa palestra que você faz até encorajar as crianças a contarem, né? Para um adulto. Exatamente. Que confie, né? Então, ela tem que ter confiança nos pais, tem que ter confiança em quem está cuidando delas. Exatamente. Né? Quando a gente fala de parte íntima, Jana, é uma questão, assim, entra num processo bem difícil, né? Porque o abuso, ele tá ali, não adianta a gente fingir que não acontece, né? Ele tá ali. Então, o fato de você fechar os olhos, você só tá ajudando a pessoa que abusa, né? Você tá ajudando o abusador. Então, quando você trabalha esse assunto já lá da infância, da raiz do problema, você pode mudar toda uma vida, né? Quantas pessoas que sofrem hoje com depressão, com ansiedade, com vários transtornos, porque sofreram abuso quando criança, né? Então, quando a gente ensina a criança a se proteger daquela violência, ela já consegue dizer não, ela já consegue contar, né? Eu fico à disposição, durante as minhas palestras, eu passo caixinhas de perguntas, né? Anônimas, então a criança ou o adolescente ou o jovem, né, pode falar ali a pergunta que quiser de maneira anônima, né? Também fico à disposição 24 horas no meu Instagram, por direct, né? Tudo em sigilo. Então, eles podem contar para mim, podem pedir para mim uma ajuda, podem falar para mim sobre o abuso, né? Eu fico à disposição para esse tipo de denúncia. É a partir daí que a gente faz a mudança acontecer, né? E sobre essa parte da denúncia, chega um caso para você, denunciou. Como que é o procedimento depois que essa pessoa consegue contar? Isso. Qual é o acompanhamento que ela vai ter? Então, na primeira palestra que eu fiz, eu já tive 2 denúncias, né? Então, como o Conselho Tutelar não sabia dessa situação, passei por todo aquele processo, né? Fui para o Conselho Tutelar, eles conheceram o meu trabalho e agora eu tenho uma linha direta com eles. Então, eu consigo fazer a denúncia e não precisar passar por um processo, né? Então, a gente já tem aquele respeito do trabalho que faz, né? Da ideia do que projeta, né? Já não precisa passar por uma dúvida. A gente já passa essa denúncia diretamente para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar já encaminha a criança, a gente fica ali acompanhando para ver o que vai acontecer. Aí você fica acompanhando Claro. ali durante o processo, né? Agora, não saindo muito do assunto, você comentou que você é assessora, né? Do Toninho. Sim, sou assessora. Você não está lecionando, então, na pedagogia. Você fez toda a faculdade, você usa agora para palestras, Eu é isso? uso somente para palestras, exatamente. Eu trabalho com o vereador Toninho, sou assessora dele, né? E no horário alternado eu faço essas palestras para toda a rede municipal, toda a rede de São José, né? Particular ou pública. E olha que importante. Ela tem um amor tão grande em fazer essas palestras que o valor ele é simbólico. Depois você pode se informar melhor. Todas as pessoas deveriam, sabe, ter ela nos colégios, nas escolas, ela é super necessária. Eu super amei. Eu também tenho um projeto em andamento e, inclusive, ela já é convidada. Já conversei com ela já para a gente abranger isso para toda a comunidade, para, sim, Brasil e o mundo, porque hoje em dia, através das redes sociais, nós conseguimos chegar dentro das casas das pessoas, e né, essa Mayara? é a ideia. A ideia é pegar, poder tirar na raiz do problema, né? Mudar a raiz do problema, mudar toda a educação, mudar todo esse processo, ter com quem contar, né? Imagina se você é uma criança, você sofre um abuso ou você se sente vítima de uma violência e não poder contar com ninguém, né? A ideia é mudar esse quadro. E a gente vai mudar, Mayara, com certeza. E para a gente te encontrar e para a gente te dar esse apoio, qual que é a rede social que você assim usa principalmente? Inclusive você que esteja passando por um momento difícil e queira desabafar, por favor, me procure. Fala com a Mayara, tá? Ela vai deixar o Instagram aqui pra gente. O meu Instagram é @depapocomai, tudo junto, @depapocomai, Y no final, né? Depapocomai. Pode me chamar à vontade, pode me chamar via direct, eu estou disponível 24 horas, estou disponível para toda a rede municipal, toda a rede de São José e vamos fazer a diferença. É assim que a gente muda o mundo. Vamos levar você para o mundo inteiro, Mayara. Amém. Mayara, muito obrigada por esse bate-papo incrível, eu super amei. Tá? Tenho certeza aí que você veio para fazer a diferença, esse é um dom e eu tenho certeza que já deu certo. Amém. Seja Obrigada. muito bem-vinda e nós voltamos já já.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Voltamos com o Show da Tarde, ao vivo para você, que é muito mais importante. Agora nós vamos conhecer um pouco do município de Santo Amaro da Imperatriz, onde tem lá o supermercado que leva o seu nome. Empresário Arthur Felipe, boa tarde, prazer, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, eu me chamo Arthur Felipe, eu vim aqui falar em nome do supermercado Santo Amaro. É um supermercado aí que esse ano oficialmente está completando 70 anos, né? Eu faço parte da terceira geração, começou com meu avô, o Arthur, meu pai, e agora estamos aí na linha de frente. Quer dizer que é uma responsabilidade, né? É, bastante responsabilidade, afinal são mais de 70 famílias que trabalham diretamente conosco, e fora dos indiretos, são mais de 300 fornecedores, e toda uma comunidade que a gente atende. E o supermercado, o que ele oferece? O supermercado, a gente preza pela qualidade. O nosso cliente ele é muito exigente. Então, qualquer produto novo passa por um critério muito grande em termos de qualidade. O que eu posso falar também que a nossa padaria, a gente preza por produção própria. Então, a gente busca resgatar aquele sabor, né, que o cliente ele sabe que é diferente, sabe que o recheio é feito por nós mesmos. O nosso açougue, a gente recebe carne diariamente, com frescor, que, diferentemente de uma carne embalada, o cliente sabe. Ele sabe que aquela carne tem frescor, tem procedência, a dona de casa, quem quiser fazer um churrasco. Então, a gente preza por esses métodos mais tradicionais, que hoje em dia está cada vez mais escasso, entendeu? E isso daí é um dos nossos diferenciais, além, claro, de todo o nosso mix, né? O empreendimento dessa natureza, como o supermercado, a qualidade e o preço, elas podem caminhar juntos, ou que tem muita qualidade e tem um preço mais salgado? Olha, eu creio que dá para caminhar junto sim, tá? Eu creio que dá para caminhar junto sim, porque a gente preza muito pela parceria com os fornecedores, tá? A gente tem parceria de anos, e da mesma forma que são fornecedores que trazem qualidade, mas essa parceria também traz preços competitivos. Felipe, Arthur, o rei Arthur Felipe, ou Arthur Felipe, aumentou o combustível e os preços dispararam nos supermercados. Agora o combustível baixou, declinou e os preços não baixaram. O que falta, hein? O que falta, né? Eu acredito que algumas coisas ainda não baixaram como deveria baixar. O que a gente vem vendo aí é o leite voltou aos patamares antes, pré-pandemia. O trigo já baixou bastante lá na colheita, mas ainda está tendo um delay, está tendo um atraso para chegar o preço aqui na ponta. O arroz estabilizou, então assim, eu acredito que o patamar que era antes a gente não vai ter, mas eu já estou sentindo uma melhora. Eu vejo com bons olhos os preços daqui para frente. Qual o dia de maior movimentação no supermercado Imperatriz? Santo Amaro da Imperatriz. Qual o dia de maior movimento? Sem dúvida é sábado. Sábado. A gente trabalha com encarte semanal, então o nosso encarte do final de semana a gente tem uma pegada muito forte. Sábado. E tirando o sábado? Sexta-feira. Tirando a sexta-feira? A terça-feira, que é a nossa terça verde. Tirando a terça-feira? Aí fica muito parecido, segunda, quarta, quinta e domingo. Quer dizer que domingo, então, não tem aquele dia assim específico de maior consumo, então? Acontece que o nosso domingo, a gente abre até às 13 horas, hoje. A gente consegue dar um conforto para o nosso colaborador, que a gente preza por isso também, mas está chegando, assim, no limite. Eu acho que
a gente está na iminência de abrir o domingo por completo. Aí sim ele vai se tornar, sem dúvida, o terceiro dia de maior venda. Hoje a gente observa, hoje eu não estou generalizando, né? Tu vai hoje no caixa, a gente vê assim que a gente não vê um atendimento feliz do caixa com a gente, um sorriso, obrigado, como posso servir, uma atenção, assim, a gente não vê, parece que é uma máquina que está ali, às vezes tem pessoas que estão ali assim, sei lá, assim, parece que estão infelizes. Como é que são a tua equipe de caixas? Elas são preparadas? Assim, eu costumo dizer que os nossos colaboradores são nossos primeiros clientes. Então, o nosso colaborador, ele estando feliz com a empresa, estando feliz onde ele está, certamente ele vai atender o cliente de uma maneira bacana. Então, isso daí nada mais é do que uma sequência. E a gente tem o maior orgulho de dizer que a gente tem colaboradores lá de 15, 20, até 25 anos. Isso também faz a diferença. A pergunta, eu vou refazer de novo. Estou falando exclusivamente de caixas. É onde eu tenho convívio. Eu vou no supermercado. E não vou num somente, eu vou em alguns. Né? E quando eu chego lá, não estou generalizando. A pessoa atende mal, assim está mal-humorada, parece assim, está assim, sei lá, se encostando, não tem aquela alegria, que bom que o senhor veio com a gente aqui. Essa é a pergunta. Os teus caixas lá são harmoniosos, são receptivos, são felizes, dão um sorriso? Sim, a gente preza pelo sorriso, pelo bom atendimento. A gente entende que tem cliente que às vezes ele chega um pouco mais contente, é interessante. Tem aquele outro que está um pouco com mais pressa, um pouco mais... Então tem que ter essa sensibilidade também com o cliente, mas de uma forma geral tem que ser bem atendido. Tem que ter um olho no olho, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então a gente preza por isso. Arthur, o que te deixa mais feliz nessa terceira geração? Olha, é uma pergunta assim, eu vou responder do fundo do meu coração. Eu acho que dá a oportunidade dos meus pais poderem estar aproveitando um pouco a vida e assim, favorece, a gente contribui para toda uma comunidade que tem um conforto, que tem uma facilidade. Isso daí me deixa bastante feliz, mas principalmente a questão dos meus pais. Você enviou algumas imagens para nós, algumas fotos? Eu enviei as imagens que são fruto de um livro que está sendo feito da história. Nós temos as imagens? Não chegou aqui, as imagens não chegou? Não chegou as imagens, mas nós vamos ter outras estradas para que a gente possa prosseguir. Não chegou a imagem, né? Mas conclua. Então, onde é que nós estávamos? Passei um vídeo, eu posso estar passando em seguida, que é fruto de um livro que está sendo escrito a história do meu avô e juntamente com o município de Santo Amaro. História muito bonita, teve muitos desafios, muita superação e eu me sinto... tenho muita honra e respeito muito toda a trajetória que foi feita, desde os nossos antepassados, meu avô, meu pai, e milhares de famílias que fizeram parte para construir o que é hoje o Supermercado Santo Amaro. Agora uma pergunta importante, uma pergunta importantíssima. Ele já esteve aqui, Frei Urgulino. Ele já esteve no teu supermercado? Eu creio que sim, Creio que sim, é uma figura muito conhecida. Foi bem atendido lá? Sem dúvida. Imagina, né? Imagino que sim. Imagina, é uma pessoa muito conhecida no estado, eu acredito até fora do estado, e eu acho que ele, fruto do trabalho dele, ele colocou o município de Santo Amaro num lugar de destaque no tocante à cura, à religião e todos esses trabalhos que ele fazia. Então é uma figura admirável diante do município. O supermercado ele abre o horário? É das 7h30 da manhã até as 10 horas. Até as 22 horas? Às 22 horas. Puxado, né? Puxado. Mas, segunda a sábado? E domingo até as 13 horas. Puxado, né? Puxado. Então vai fazer 70 anos o supermercado? Esse ano, 70 anos. Bacana. E onde é que fica o supermercado? Fica na principal de Santo Amaro. Adentrando ali Santo Amaro, no primeiro trevo, 500 metros à frente, não tem erro. Bem acessível, muito acessível. Entrou lá, passou ali aquela boate que tinha ali? A antiga New Time, exatamente. Mais 500 metros. À direita? À esquerda. À esquerda. Lá tem cafezinho lá? Tem café, tem cafezinho. Café só tem na sala do diretor. Não, a gente preza, até já foi comentado.
Não, para o nosso cliente tem que ter um café, tem que ter uma água, tem que ter um atendimento. E até convida, assim, se for lá tomar um café. Sim. A nossa padaria tem uma receita lá de uma rosca, além das tortas, claro, né? As confeiteiras não ficam com ciúme, mas a gente tem uma rosca lá que é sensacional. É capaz de comer ela desse tamanho, comer ela sozinho, olha. Então, queremos agradecer aqui o empresário Arthur Felipe, do supermercado Santo Amaro da Imperatriz. Então, vou deixar as considerações, os teus contatos. Fique à vontade, por favor. Olha, agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, com nossos clientes, nossos colaboradores. Agradeço a todos os nossos colaboradores, nossos clientes, e a gente está com bons projetos aí para esse final de 2022, 2023, para trazer cada vez mais qualidade, mais conforto para o nosso cliente. E o meu muito obrigado. Foi um prazer em recebê-lo. E o show da tarde continua após os nossos apoiadores. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena,
been getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. Sempre entrevistando aqui pessoas, profissionais das mais diversas áreas de atuação, das mais diversas profissões e áreas de negócios. E hoje vamos conversar aqui com a Larissa. Boa tarde, Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A Larissa, que é terapeuta e consteladora familiar. Muito bom, fique à vontade então, Larissa, para conversar um pouco com a gente, com os nossos telespectadores, sobre como é que funciona o teu trabalho. A constelação é uma terapia breve, ela é nova, né? Ela começou na década de 70 lá na Alemanha e veio para o Brasil na intenção de mudar um pouquinho a forma como a gente olha para a história que se passou, né, na nossa história, e a história que está por vir. Então a constelação ela é uma ferramenta de terapia que ajuda o constelador, a pessoa que está sendo constelada a conseguir olhar do lado de fora uma dor que ela está passando e conseguir entender de onde ela vem, qual é a raiz. Assim, ela ganha uma força de mudar essa postura para que novas ações aconteçam na vida dela. Então é bem bacana. Interessante, então a constelação ela começou na Alemanha. Sim, foi. Essa informação interessante para nós, os nossos telespectadores, que a gente hoje, assim, que bom que está sendo divulgada essa questão das terapias, né, e constelação familiar, a gente não sabia a origem. Então começou na Alemanha, mais ou menos quando? Na década de 70, um padre alemão, na verdade, ele estava na África, numa tribo Zulu, e ele percebeu que nessa tribo eles faziam rituais de agradecimento e de pertencimento de forma diferente. Então, aprendendo aquilo lá, ele começou a se questionar por que isso funciona nessa tribo. Né? Então, quando ele voltou para a Alemanha, ele começou a estudar diversas frentes da psicologia e da terapia, sendo elas terapia transpessoal, a terapia de representação, a terapia familiar, a sistêmica. E aí ele montou um modelo fenomenológico, que significa não necessariamente ter um embasamento científico, mas aquilo que se está vendo naquele momento. E ele colocou esse nome de constelação familiar, que significa que cada estrela, cada ente da família deve ter o seu lugar respeitado. Olha, muito bom, excelente as tuas informações para todos nós. Quer dizer, a constelação é a questão das estrelas. Essas estrelas seriam os nossos parentes. Os nossos parentes. Na verdade, o nosso clã familiar. Então, se a gente pensa numa constelação em si, todas as estrelas elas devem pertencer no lugar correto delas. Senão, aquela constelação ela não é formada. Aquela energia familiar não flui. Por isso é constelação familiar. São as estrelas que devem estar devidamente posicionadas em cada local, né, da nossa vida, da nossa existência, enfim. Exatamente. Olha que legal isso. E como é que você vê, assim, Larissa, no dia a dia, na prática, você que é especialista, que estudou o assunto e que trata, né, e vê as pessoas e resolve, ajuda a resolver, auxilia, né, as pessoas a superar essas questões. Como é que você vê os resultados assim, na prática? O que a constelação hoje traz de benefício para as pessoas? Eu acho que o grande benefício da constelação é a gente entender que por trás da dor existe um ganho e ninguém sofre porque quer sofrer, né? Mas existe um amor vinculado. Então, quando a gente percebe que a gente está sofrendo por amor,
a gente consegue aceitar essa dor de uma forma diferente e mudar a postura, continuando amando. Então, por exemplo, tem gente que chega para mim que diz que está com problema nos seus relacionamentos. Isso. Mas quando a gente vai constelar, na verdade, essa pessoa foi abandonada pelo pai na sua infância. Então, ela busca alguém que tenha a postura paterna. Nesses relacionamentos, ela nunca vai encontrar um parceiro disponível que consiga estar acima dela, porque é pesado para ele também. Sim. Então, ela entende que o que ela buscava, na verdade, era essa figura de pai. Então, a busca dela muda. É digamos, uma lacuna, algo que não foi preenchido da forma adequada lá na infância, que ela busca na vida adulta preencher esse vazio dessa. Exato. Então ela toma consciência daquilo que ela está buscando, do que está fazendo essa pessoa sofrer, para que ela tenha novas posturas. Né? Então eu acho que esse é o grande ganho da constelação. Interessante isso. Seria até como eu te falei, né? Eu tenho duas formações como coach. Né? E no coaching a gente fala muito da questão de ressignificar. Então acredito que vai nessa linha também de ressignificar a tua vida, as tuas situações, a tua dor também, né? As coisas. Né? Perfeito. Eu acho que o coaching ele conversa muito com a constelação. Olha só, muito bom. E hoje, então, Larissa, você atende pela internet? Você tem um local onde você atende as pessoas? Como é que funciona o seu trabalho nessa linha? Eu tenho uma sala que ela foi montada com muito carinho para atender as pessoas que chegam com dor. Ela fica ali na Pedra Branca. Eu atendo de forma presencial. E alguns casos, alguns clientes que não têm capacidade de ir para lá, que estão muito distantes, aí eu atendo via online. Mas eu dou preferência para atender na sala. Tá. Você atende hoje aqui na Pedra Branca, Palhoça? Atendo na Palhoça. Olha só, o local ali é muito bonito, inclusive, muito bom, né? E você atende preferencialmente, de preferência presencial? Presencial. Eu acho que tem um acolhimento, um carinho, uma entrega diferente. Mas também o resultado ele é o mesmo de forma online. Sim. Mas presencial também tem esse E contato. Excepcionalmente de forma online, se a pessoa não pudesse deslocar e tal. Exatamente. Mas digamos assim que a constelação ela pode ser feita à distância, porque hoje a gente está trabalhando muitas coisas, praticamente tudo hoje pode se fazer, até consultas médicas hoje, tudo, né? Receituário, tudo. Mas a constelação ela pode ser praticada à distância? Pode. Inclusive, a eficácia da constelação, ela não diz respeito ao constelador em si, mas diz respeito a que processo você está olhando para você. Então, se você pode fazer a constelação onde você estiver. Eu posso estar aqui, você na Bósnia, e a gente, numa chamada de vida, eu te ajudo a ressignificar a sua própria vida. Digamos que um constelador aqui, em Palhoça, na Pedra Branca, se alguém precisa desse auxílio, desse atendimento lá na Europa, vamos dizer, num país da Europa. Lá, inclusive eu tenho clientes lá. Sim. Então funciona assim. Funciona, tá certo. Isso. E qual que é o teu papel como consteladora? Você faz... Como que se faz a pessoa despertar para aquilo que ela está sentindo, para ressignificar? Basicamente assim. Eu não consigo ajudar, na verdade eu não consigo interceder se eu não tiver não respeitar a história dessa pessoa. Então, primeiro, independente da dor que ela esteja passando, ela é genuína. Primeiro tem que ter o acolhimento, né? Porque você está trazendo, você chega na sala, você chega para mim com muito sofrimento. A pessoa que vem já está em pleno sofrimento. Então precisa ter esse acolhimento. Depois desse acolhimento, da pessoa se sentir segura, o que eu posso fazer é guiar com aquilo que eu sei. Então eu pego ela na mão, levo essa pessoa para o seu inferno pessoal e digo, tá tudo bem, eu estou aqui do seu lado. Você pode olhar e você pode ressignificar se você quiser, com muito respeito. Para se sentir acolhida, se sentir segura para lidar com aquilo. Exatamente. Sem isso, nenhum processo de transformação se inicia. Né? E a pessoa mesmo querer, né? Eu quero me libertar disso, eu quero melhorar. Como eu trabalho com constelação familiar, a maioria das pessoas que vêm quer. Sim, ela já vai porque ela está buscando assim uma ajuda, uma saída. Ela está em pleno sofrimento. Sim. Então isso tem que ser respeitado, isso tem que ser visto assim e ser cuidado com muito acolhimento. Muito bom. Não, excelente, Larissa. Parabéns pelo teu trabalho, né? Por essa visão. Eu acredito que está ajudando a melhorar a vida, a qualidade de vida de muitas pessoas. Isso é muito bom. É um trabalho e é uma missão também, um propósito, né? Que a gente chama hoje, a gente fala muito do propósito. E assim, como é que faz para conhecer melhor o teu trabalho? Se alguém quiser fazer uma consulta, enfim, conversar contigo, como é que faz para entrar em contato contigo? Se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo Instagram, que é @LarissaTerapia. Lá tem o meu contato, o endereço da minha sala, a gente pode conversar um pouquinho mais. Se você tiver alguma dúvida do que você está passando, se não sabe exatamente se a constelação pode te ajudar, entre em contato comigo.
A gente conversa um pouquinho, eu vou te ajudar vou te indicar como é que eu posso te ajudar. Olha só, muito bom. Fica aí a dica, então, para os nossos telespectadores para procurar aí, então, conhecer o trabalho da Larissa. E é fácil, né, no Instagram, @LarissaTerapeuta. Larissa Terapia, bem fácil. Larissa Terapia. Larissa então, Larissa Terapia no Instagram, já conversa com a Larissa e pode ter acesso a esse trabalho aí maravilhoso, que é da constelação familiar. Obrigada, Marcelo. Muito bom, obrigado pela tua participação, Larissa. Desejamos cada vez mais sucesso. Muito obrigada, para ti também. Tá bom, obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. Sempre entrevistamos aqui pessoas profissionais das mais diversas áreas de atuação que contribuem de forma positiva para a nossa sociedade. E agora vamos conversar aqui com o Jean. Boa tarde, Jean. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite para estar trazendo informações aí sobre energia solar a todo mundo aí. Muito bom. E a tua empresa é a Heaven? Isso. Hoje nossa empresa é a Heaven. A gente está há 15 anos no mercado e nos últimos 3 anos a gente está se dedicando aí à energia solar. Olha só, 15 anos já vocês estão atuando então na área de energia solar. Isso. Exatamente. E é uma área assim, né, gente, que está crescendo muito, né, essa área. É uma área que está crescendo nos últimos 5 anos aí 300% ao ano. 300% ao ano. Olha só, a informação é interessante para nós, os nossos telespectadores. Acredito que muitas pessoas estão aí ou já fizeram, estão pensando, com certeza, a maioria já tem planos para instalar, né, essa tecnologia, e que tem trazido muitos benefícios, né, para a economia, enfim, praticidade das pessoas.
O principal benefício hoje que as pessoas estão buscando é a economia, né? Economia, então, a gente consegue reduzir hoje até em 95% do valor da fatura. 95%? Puxa vida. Então, quer dizer, é um investimento viável, ou seja, ele se paga tranquilamente. Exatamente. Hoje um sistema, só para ter uma ideia, um sistema de uma residência, ela tem um retorno sobre investimento, o payback que a gente fala, em 5, 6 anos no máximo. Numa residência? Numa residência. O payback, que é o tempo de retorno dele, em torno de 5, 6 anos já se paga. Exatamente. Olha só. E digamos que instale um sistema assim, né, lá de energia, e ele pode, digamos assim, essa energia você pode produzir num local e utilizar em outro? Como é que funciona isso aí? Exatamente. Isso é um benefício que tem, né? Então, vou dar um exemplo para ficar mais prático. Então, hoje eu tenho meu escritório e eu tenho minha casa. Sim. Então, eu instalo na casa e os créditos excedentes eu vou abater da fatura lá do escritório também. Olha só, você pode instalar na tua casa e o que exceder do teu consumo você pode transferir para uma outra unidade lá para o teu escritório. Exatamente. Então, olha só que interessante. E não tem barreiras de lugar, digamos, você pode estar produzindo, vamos supor, em Palhoça, você tem um escritório, você tem uma residência e tem um escritório em Floripa, digamos, lá no centro de Florianópolis. Você pode transferir, tranquilo, não tem... Exatamente. O único detalhe é que tem que estar a fatura no mesmo CPF ou CNPJ e ela tem que estar na mesma concessionária. Por exemplo, ou a Celesc ou alguma cooperativa, né? Mas tem que estar no mesmo nome. Sim. O Celesc, que é a entidade, digamos, governamental, né? Isso. Oficial, e tem as cooperativas de eletrificação também, que pode ser, né? As empresas aí que trabalham nessa área. Muito bom. Então, nesses 15 anos, vocês já instalaram aí, bastante para empresas, residências? Exatamente. A gente instalou desde uma casa que tem um consumo de R$300 por mês, com até que tem mais de R$6 mil por mês de fatura. Né? Imagina, uma empresa, uma fábrica, enfim. Então, um caso foi que a gente instalou em um condomínio, então eles conseguiram diminuir até 95% do valor que era pago pela área comum do condomínio. Né? Verdade, tem isso também. Então tem as residências, as casas, de forma, digamos, mais individual, tem as empresas e tem os condomínios também que podem se beneficiar. E um detalhe é que esse sistema ele tem a durabilidade de até 30 anos. Então, se o retorno é 5, 6 anos, aí depois é só o lucro aí por 25 anos. Digamos que seja uma vida útil de 30 anos, o sistema, né, de placas, enfim, tudo. Com 5 se paga e tem aí 25 anos de uma linguagem mais popular de lucro mesmo, de retorno. Olha só. Não, realmente é algo bastante viável, né? Até fica a dica para os nossos telespectadores. E é importante trazer esse tipo de conhecimento para todos nós. E aí podemos contar aí com a Heaven, né? Com a Heaven aí, né, do Jean, para realizar esse trabalho, enfim. E hoje vocês atendem onde? Hoje a gente está atendendo na Grande Florianópolis. Então, aqui toda a região a gente está atendendo. A área de atuação de vocês hoje é na Grande Floripa, aqui na Grande Florianópolis, todos os municípios da região aqui. Exatamente. E vocês têm uma sede, como é que funciona? Ou pode entrar via internet, conversar com vocês, pelas redes sociais? Como é que funciona esse trabalho ali? Hoje a gente tem a nossa rede social, que é Heaven SC Oficial. A gente tem a nossa matriz que fica na Avenida Mauro Ramos, no Centro Comercial Platinum Tower. Então, na Avenida Mauro Ramos é no centro de Florianópolis. É a base principal de vocês lá, a sede é lá. Exatamente. E aí pode entrar em contato tanto presencial quanto... Hoje está muito comum, né, o contato via redes sociais. O pessoal pode entrar, digamos, lá no Instagram, conversar com vocês e já agendar uma visita, enfim, não sei se vocês vão visitar as pessoas ou eles vão lá, como é que funciona? Hoje a pessoa pode entrar em contato através do direct, do Instagram. Sim. A gente realiza o dimensionamento para ela e na sequência a gente faz a visita técnica, né, para verificar o telhado, quantas placas cabem e tudo mais, mas todos os orçamentos que a gente faz, a gente realiza a visita técnica. Visita técnica. Então, digamos, alguém vai no Instagram, tem contato com vocês, claro, troca ideias, vê o objetivo, mais ou menos o tamanho que vai ser esse projeto, digamos assim. Projeto, acredito que se chama assim, né? Projeto. Vê que tamanho vai ser o projeto, a abrangência, enfim, objetivos, e você já tem uma ideia, né, dimensionar o tamanho do projeto.
E aí agenda uma visita técnica, daí vocês vão lá e fazem as medições certinho. É exatamente dessa forma. Então, o nosso departamento de engenharia faz o dimensionamento do projeto, e aí depois a gente vai até o local para alinhar o projeto com a estrutura que o cliente tem, e aí sim a gente... Aí feito essas medições, enfim, a parte técnica, aí vocês fazem, eu acredito, um orçamento, aí passa para o cliente e aprovado, vocês já fazem a instalação. Mais um detalhe que hoje, com a demanda grande, o que está viabilizando bastante a energia solar são os financiamentos, né? Então... bem observado, porque às vezes a pessoa ou a empresa, puxa, não tem dinheiro disponível no momento, mas hoje tem auxílio de crédito nessa linha? Isso, hoje a gente é um representante de alguns bancos, e hoje a gente consegue até financiamento em até 144 vezes e até 6 meses de carência para começar a pagar. Olha só. Importante essa informação para quem tem aí interesse em instalar, né, um projeto de energia solar. Tem financiamentos, então, hoje, crédito disponível no mercado, nas instituições financeiras. 144 parcelas. E 6 meses para começar a pagar. E 6 meses de carência, que se chama, para começar a pagar. Então, hoje, dependendo do valor da fatura, a gente consegue até um parcelamento igual o que a pessoa paga de fatura hoje. Então, não precisa desembolsar R$1, muitas vezes, né? Ótimo, você faz esse financiamento, então tem um crédito, claro, ajuda bastante, né? Sim. Tanto para empresas, quanto para residências, quanto condomínios, enfim. É interessante isso. Então, tem esse auxílio de crédito e você pode não desembolsar na hora o recurso, né? Utiliza esse recurso de uma instituição financeira. Acredito que com juros também, digamos, viáveis, né? Para essa área. Sim. Hoje os juros estão cada vez mais baixos aí para a energia solar. Energia solar, né? Muito bom. Não, excelente, Jean. E como é que faz então para entrar em contato contigo lá? Quem tiver interesse aqui, os nossos telespectadores, qual é na rede social? Como é que faz para entrar em contato? Nossa rede social é Heaven SC Oficial, e através dos nossos números lá 33716000. E a gente vai estar nas redes sociais aí. Sim. Vai no Instagram lá, digita @Heaven SC Oficial. Heaven SC, que já vai aparecer lá. Heaven, já pode entrar em contato e fazer um orçamento, enfim, agendar uma visita e tal. Né? Muito bom. Exatamente. Então tá bom, obrigado, Jean, pela tua participação, pelas importantes informações que você nos trouxe aqui, e desejamos cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Eu quero agradecer aí pelo convite mais uma vez. Agradecer também a toda a nossa equipe lá da nossa empresa, que sem eles a gente não conseguiria estar levando a energia solar aí para todos os catarinenses. Com certeza. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Eu vou falar para todo mundo, vou falar para todo mundo, eu só quero você. Eu vou falar para todo mundo, vou falar para todo mundo, eu só quero você. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que I
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Boa tarde, eu sou a Silvana Machado e nós estamos aqui no Show da Tarde. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Maria Cristina, psicoterapeuta, que vai ter um assunto maravilhoso para nós, que para mim interessa muito, que é sobre a questão de posicionamentos de trabalho, de planejamento de carreira, planejamento de uma aposentadoria, e a gente vai ter muita coisa para falar aqui. Então, eu já quero apresentar a vocês a Maria Cristina, seja bem-vinda. E eu já vou iniciar fazendo a primeira pergunta para ela. Maria Cristina, se eu hoje, Silvana Machado, apometra, pensasse assim, não quero mais trabalhar com apometria e gostaria de me recolocar no mercado de trabalho e fosse te procurar, então, o que você começaria? Qual é a abordagem? Eu sei que você trabalha com uma abordagem junguiana, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre isso. Ok, Silvana, obrigada. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui no Show da Tarde. E te respondendo, né, e contemplando a vocês também, que nos assistem, aí eu diria o seguinte, né, vem a Silvana, nos procura, e pensa, o que eu gostaria, né, e o que eu poderia fazer nessa fase da vida. Eu te diria assim, a primeira coisa importante é o fato de você vir buscar ajuda, né, vir buscar uma orientação, como nós falamos. E isso já é metade do caminho. Então, como se trabalha isso, né? Em que fase da sua vida, como Jung fala, em que etapa da vida você está nesse momento, né? O que você já realizou, o que você gostaria de realizar, né, o que te contempla e também o que nesse momento está, vamos dizer assim, te deixando em conflito ou talvez te deixando inquieta e outras coisas talvez precisam emergir. Então, o primeiro contato é um contato para a gente olhar mais profundamente esse teu pedido, essa tua demanda, né? E depois a gente vai seguindo, trabalhando com algumas técnicas, enfim, acolhendo essa sua chamada, né, para olhar para dentro de si, porque que sentimento é esse? E deixa eu aproveitar, então, também para te perguntar. Eu faria isso em uma, duas... Como que funciona? Quantas sessões eu precisaria? Até para que as pessoas possam olhar, né, e começar a entender um pouquinho mais. Ok, perfeito. Sempre me perguntam, como é que funciona, né? Quantas sessões a gente precisa. E aí, realmente, eu digo para as pessoas assim, vai depender muito da sua própria demanda, a gente respeita, né? Vamos dizer assim, a urgência, a necessidade que essa pessoa traz. Mas, em média, para deixar vocês mais, vamos dizer assim, orientados sobre, eu acho que é importante, a gente tem em média aí de
6 a 10 atendimentos, né? Eles podem ocorrer semanalmente, eles podem ocorrer a cada 15 dias, de acordo com o que cada um dos atendimentos vai trabalhar uma das esferas. Então, você também precisa ter um tempo, um intervalo, que nós chamamos entre uma atividade e a outra. Mas, veja, como o indivíduo nos procura, né, ele também tem o seu tempo interno. Então, é um tempo que a gente respeita. Esse tempo interno, eu não posso dizer que é igual para todos, mas eu entendo que é importante ouvir esse tempo, essa escuta, né? Então, mas acho que aí em 10 sessões está ok. Ótimo. E quero compartilhar aqui contigo algumas coisas que acontecem dentro do meu consultório. E uma das questões que aparecem muitas mulheres lá no meu consultório de apometria que se separam, né? E elas ficaram sempre cuidando do lar, cuidando da casa, e aí elas entram num processo de dizer, o que eu faço agora? Como que eu me recoloco? Ou, aliás, nem me recoloco, porque muitas nem trabalhavam, mas como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Como é que é a tua abordagem? Como é que você olha para isso? Ok, muito importante essa colocação, Silvana, porque é muito frequente com que isso ocorre, né? E a gente tem sentido assim muito mais do que antes, principalmente essa figura feminina, né? Ela vem, né? Vamos dizer assim, com já uma etapa da vida vivida, cuidando, né, das coisas, casa, muitas vezes, da própria família, filhos, né? E ela, muito embora às vezes tendo a profissão ou não exerceu ou não conseguiu, né? Vamos dizer assim, alinhar o tempo para isso, né? Ou talvez assim, ficou no desejo, quero fazer mais alguma coisa, o que eu faço agora? Né? Quando, por exemplo, os filhos já estão numa certa idade, já saíram, ou estão, né, vamos dizer assim, naquela fase mais independente, então o que se faz? Vamos olhar para essa pessoa e vamos dizer assim, o que você gostaria de fazer? Muitas vezes as pessoas que nos procuram nem pararam para pensar, né? Verdadeiramente assim, o que eu gostaria de fazer? Entre os interesses, as suas aptidões, suas habilidades, você descobre coisas fantásticas. Então ela vai fazer um caminho interno de descoberta, né, para olhar para dentro de si. Vocês podem me perguntar, é fácil? Não é, porque a gente não é treinado, vamos dizer assim, entre aspas, né, para isso, mas assim, é todo um movimento diferenciado. Em vez de olhar tanto para fora, para o outro, você vai olhar para si. E tem sido um trabalho fantástico, tem pessoas que descobrem lá, não importa a idade, descobrem que gostariam de fazer isso e vamos lá. A gente vai adequando, às vezes nasce como um hobby, do hobby vira um negócio. Então é muito gratificante. E, na tua fala você falou sobre atributos, né? E eu acho bem bacana essa palavra atributos. E lembrando de atributos, o adolescente quando ele vai buscar o mercado de trabalho ou a sua... porque existe uma diferença, vê se eu estou falando correto, entre carreira e profissão, pelo que, né, eu penso. Mas quando esse jovem vai buscar, né, através desses atributos que ele tem, e ele fica perdido naquilo que ele quer. Como que ele chega no teu consultório? Como que esse jovem pode ser auxiliado nessa busca, nessa jornada pelo novo posicionamento, né, ou até a escolha como no vestibular? Vamos pensar nesse sentido. Ok. Novamente eu digo, é uma excelente pergunta, porque é também um desafio para quem vai atender, no sentido de que, como, né, nós olhamos, né, como psicoterapeuta junguiana, eu sempre parto do pressuposto de você trabalhar em que etapa da vida essa pessoa está, né, que nós chamamos o processo de individuação, que é o processo de autoconhecimento. E ele envolve etapas que são fundamentais. Então, o que é a adolescência? É você poder descobrir o que realmente esse mundo está aí te oferecendo. E uma das coisas é a profissão, né? ou a escolha, o trabalho começa a entrar na vida, né? Então, eles vêm assim, realmente muito ainda inquietos, né? O termo seria, não é nem perdidos, mas desconhecidos do que vem pela frente, né? E aí é acolhido de que forma? Nós começamos a trabalhar assim, competências, interesses, habilidades, né, que muitas vezes o jovem nem conhece sobre si mesmo, né? Então ele acaba descobrindo, né, despertando nele coisas que ele nunca pensou antes.
E aí a escolha, a gente sabe que se faz a vida toda, mas é muito difícil escolher algo para a sua vida inteira, né? Então eu digo para eles, vamos ver que outras coisas você poderia também dar certo, além de fazer apenas uma escolha. E aí a gente trabalha também, são sessões programadas, né? E com instrumentos, com ferramentas, entrevistas, né? Então a gente deixa assim um ampliar do olhar para essa própria, né, fase da vida, o que eu vislumbro na frente. Então é interessante, porque eles vêm com a expectativa assim, a senhora vai escolher, a senhora vai me dizer o que é bom para mim. Não, ao contrário, eu vou te acolher para a gente caminhar junto e você descobrir o que é bom para você. Eles ficam muito perdidos, né? Como eles precisam dessa orientação, como isso é importante. E uma das coisas que eu vejo também no consultório quando eu atendo, chegam muitas pessoas já lá na frente, assim, já querendo ir para a aposentadoria. E tem muitos empresários que eles chegam no momento de carreira que não querem mais aquela profissão, eu quero mudar. E aí começa a questão do questionamento. Será que eu vou ficar seguindo isso para sempre? Quando chega esse empresário lá no teu consultório, de que forma que você pode ajudar, as ferramentas que você tem para ajudar essa mudança profissional? Não quero mais trabalhar com vendas e quero mexer em outra coisa. Como é que chega essa pessoa até você? Como é que funciona esse movimento para ajudar? É interessante, porque quando vem esse movimento, né, ele vem com uma demanda assim muito forte. Então, eu só sei fazer isso, eu fiz isso a vida toda. O que eu posso fazer daqui para frente, né? Aí sim, nós temos alguns, vamos dizer, algumas ferramentas. Inclusive ontem eu participava de um workshop que está trazendo agora uma ferramenta bem atualizada, que é aplicada nos Países Baixos, e nós vamos adaptar isso à cultura, né, no Brasil, onde a gente pode verificar com mais profundidade toda essa demanda. Às vezes eu sou mais voltado a um tipo de atividade e aquilo que eu sei fazer, e esqueço de outras. Então, nesse momento, a gente recolhe e faz uma revisão, né, uma reorganização da vida, no plano profissional, no plano pessoal, às vezes até canaliza para uma atividade paralela ao que ele está fazendo, que gostaria, ou às vezes um próprio hobby, né, e que você vai dando, vamos dizer assim, vai drenando essa vontade de realizar algo além do que você já fez. Porque isso é importante, se a pessoa traz, é uma necessidade dela, né? E essa necessidade, muitas vezes você tem que ver que, por exemplo, o que eu tenho ainda condições em termos de mercado, o que eu posso fazer, né? Porque de idade, eu sempre digo, sempre é tempo, nunca é tarde. Né? Nunca é tarde. E a questão, quando a pessoa entra num processo de se aposentar, bom, agora já estou no final de carreira e quero me aposentar. Esse aposentar para a pessoa, mas a pessoa não quer ficar em casa olhando televisão, a pessoa não quer ficar em casa sem fazer nada. De que forma que você também ajuda? Ferramentas, eu gosto muito dessa palavra, as ferramentas que a gente tem. Como é que funciona esse processo de ajudar aquela pessoa que está se aposentando, mas não quer ficar lá olhando Netflix? Certo. E apesar de que ela acaba olhando também, né? Olhando Netflix, fazendo todas as suas coisas. Mas, enfim, o que a gente propõe? Que você trabalhe 3 instâncias importantes, né? Que seria a sua saúde física e mental, o seu tempo livre, que você faça um planejamento, e a sua questão financeira. Obviamente, né, Silvana, isso seria importante ser feito já com antecedência, então passa por um processo educativo. Quanto mais cedo eu parar para pensar sobre isso, melhor. Porque fica muito assim, vou aproveitar a vida quando eu me aposentar, fica aquela lua de mel, mas e depois que acaba? Né? Você entra num vazio, você entra num espaço que você nunca viveu antes. Então, o nosso, vamos dizer assim, né, encaminhamento, vamos dizer, a nossa sugestão é que a pessoa pense com antecedência. Mas tudo bem, não pensou? Vamos conversar sobre isso e reorganizar, reestruturar espacialmente agora, né? O que eu ainda posso, o que eu quero fazer, porque senão a sensação de vazio vem, a gente acaba vendo quadros com depressão, com várias coisas, que precisa a gente também atender isso, né? Sim. Com antecedência. Mas se vier vendo, né, na forma como veio, vamos trabalhar o que está sentindo nesse momento.
Mas sempre relembrando, tá? Quanto mais cedo eu parar para pensar, melhor. Bacana. A gente, às vezes, quando trabalha o dia todo, entra num processo de trabalhar, nunca pensa que lá na frente a gente vai querer, precisar se aposentar, ou vai chegar num ponto que vai dizer, isso já não me satisfaz mais. Exatamente. Né? Eu não estou mais satisfeita com aquilo que eu faço. Então, já que se a gente pudesse, a gente ia continuar falando sobre isso, porque a gente tem tanta coisa. Mas uma questão que eu gostaria que você, só para dar mais uma contribuída, falasse sobre por que existe essa diferença da palavra carreira, trabalho, profissão. Como é que é visto isso? Uhum. Rapidamente, né, a profissão... Certamente a gente teria um encontro para cada uma das temáticas, mas a profissão é aquilo que você identifica que vai desenvolver, carreira é todo o seu processo, e o final, né, é onde você encerra uma jornada e começa outra, né? Que seria ou aposentar ou começar uma outra vida, um outro momento. Então eu te agradeço, eu vou agradecer aqui a Maria Cristina. E a gente conversou hoje sobre questões de carreira, sobre planejamento de aposentadoria. Eu espero que vocês possam estar bem informados. E aonde que você atende? Vamos passar para as pessoas saberem aqui aonde elas te encontram. Uhum. Eu atendo toda a região da Grande Florianópolis, tanto na modalidade presencial como online, né? Você pode marcar pelo WhatsApp que a gente vai dar um atendimento especial para você. E o teu consultório? Meu consultório fica no centro da cidade de Florianópolis e o norte da ilha, em 2 modalidades, 2 localidades. Então a gente se despede agradecendo. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí. Ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí. Ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Getting your heart
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. Sempre entrevistando aqui pessoas das mais diversas áreas de negócios, das mais diversas áreas profissionais, sempre pessoas que se destacam em suas respectivas áreas e que agregam um valor positivo para nós, para a nossa sociedade. E nessa linha de trabalho, vamos conversar agora com o Robson. Boa tarde, Robson. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Hoje vim aqui mais para mostrar como que a hipnose funciona, mostrar para essa galera toda aí o que a hipnose pode fazer de bom e trazer de felicidade para a vida das pessoas. Então você trabalha com hipnoterapia. Hipnoterapia, exatamente. Muito bom. Fique à vontade para falar um pouco para nós, para os nossos telespectadores, como que é o teu trabalho. Bacana, é legal. O legal da hipnose, Marcelo, porque ela funciona de uma forma que ajuda a vida das pessoas, muitas vezes utilizando da técnica da hipnoterapia em si mesmo e também usando como auto-hipnose. As pessoas hoje veem a hipnose como sendo uma arte mais mística, uma terapia só auxiliar, mas não. As pessoas mesmo podem trabalhar a auto-hipnose, podem trabalhar recuperando memórias incríveis da vida, tirando aquela questão de fobia, aqueles medos, aquelas histórias mal resolvidas, a pessoa mesmo em auto-hipnose consegue resolver. E eu, como profissional, eu auxilio as pessoas a alcançar esse estado. Então, por exemplo, se a pessoa sofre com medos, sofre com traumas, sofre com qualquer tipo desses problemas, né, que englobam a mente, é capaz dela vir até mim e, através da hipnoterapia, desse processo que é fantástico, alcançar um sucesso maior, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. Profissional, porque está tudo interligado, né? Tudo hoje interligado. A gente tem cada vez mais esse sentido de tudo, ter as terapias, né, integrativas e tudo, a gente tem uma ideia mais da visão do todo, né? Tudo está interligado, pessoal, profissional e empresarial também, né, nesse caso, né, todas as áreas. E como é que você vê hoje, Robson, os benefícios então da hipnoterapia para as pessoas? Como é que funciona esse trabalho? Como é que você conduz um processo, digamos, de melhoria, enfim, na vida da pessoa? Sim. A hipnose, como ela age diretamente no subconsciente, inconsciente da pessoa, forma que a gente traduz, né, os nossos pensamentos, nossas emoções. Sim. Então, através disso, a gente consegue interpretar novamente informações que já são consideradas antigas ou velhas dentro da nossa mente. Ninguém é obrigado a viver a vida inteira seguindo os mesmos padrões que aprendeu quando era na infância, por exemplo. Viver uma vida infeliz na infância e repetir aquilo o resto da vida. A gente pode mudar esse padrão. E a hipnose, o meu trabalho, ele faz justamente isso. Ele pega aquele padrão e transforma aquilo. Vira aquilo, ressignifica, transforma a informação em algo totalmente novo. Então, por exemplo, se você, quando criança, sofreu uma infância pobre, cresce uma crença e aquela crença é estimulada a vida inteira. E a hipnose vai e quebra essa crença. Consegue transformar. Isso que é muito interessante. Todos os dias lá no meu consultório eu lido com pessoas das mais diversas crenças possíveis e imagináveis. E a gente consegue transformar aquilo em uma parte escondida da vida, onde não precisa mais se dar tanto valor àquilo. Então, aí que está, a gente consegue mudar a vida das pessoas através de, vamos dizer, alterações de crenças, uma proporção diferente daquilo que ela acreditava. Superação de crenças limitantes, que a gente trabalha até muito no coaching, essa questão das crenças limitantes, que acabam você meio que também repetindo padrões, né? Como tu falou, se você teve uma infância de dificuldade financeira ou de ausência de do pai ou da mãe, enfim,
ou enfim, qualquer tipo de carência, de repente afetiva que teve, ou em outras áreas também, financeira, pode ser, você ajuda a pessoa a ressignificar essa história dele, seja familiar, seja, né, de pessoal, para que ele consiga trabalhar de forma mais leve isso, né, nessa linha, né, que aquilo não seja um peso, né, algo que atrapalhe a vida dele, né? Exatamente. E esse peso, para nós que estamos do lado de fora, parece que nós estamos só vendo uma pessoa sofrer, mas o peso que a pessoa carrega desses traumas é gigantesco. Então aí que vem a importância do meu trabalho, não só como a hipnose, né, mas a programação neurolinguística, os processos da mente como um todo, ajudam a pessoa a superar isso de uma forma, livrar-se daquele peso, daquela sensação. Muitas pessoas sofrem a vida inteira e não sabem nem por que estão sofrendo. É verdade. Passam uma vida inteira sofrendo com esses traumas, essas crenças limitantes, enfim. E hoje ainda bem, né, que bom que está sendo bastante divulgado esse trabalho, né, de hipnoterapia, principalmente, que ajuda as pessoas a se libertar dessas crenças, desses traumas e ter uma vida mais feliz, mais saudável, mais alegre, mais leve. Isso é muito bom, né? Exatamente. E a hipnose também ajuda pessoas, por exemplo, que já enfrentam problemas. Eu lido com muitas pessoas no consultório com doenças graves, com sintomas gravíssimos de doenças câncer e outras coisas. E a gente consegue lidar com o sintoma daquilo. Óbvio que a gente não trata, mas a gente consegue lidar até mesmo com o sintoma da dor que o paciente, que o cliente está sentindo. Claro. Então, a gente engloba não só problemas mentais, como ansiedade, traumas, depressão, enfim, a gente também consegue lidar com fatores fisiológicos. Imagina só, um corredor vai participar de uma competição. Sim. O que ele pode mudar na mente dele que faz com que ele amplifique o seu estado? A hipnose consegue entrar nesse pequeno espaço da mente e transformar. Então, ganha potência, ganha informação, ganha qualidade. Então, a gente consegue trabalhar numa gama bem grande de informações. E quem dirá, com dores e sensações, né? Então, a gente altera e consegue manipular tudo isso. Muito bom, até porque tem o psicossomático, né? Que tem toda essa questão de que aquilo que está na tua mente, que te prejudica, a tua mente acaba se manifestando depois na parte física, na parte biológica também, né? E você faz um trabalho, então, de ajuda de quem já tem, passando por um problema, e também até para... É uma espécie de prevenção também, né? A pessoa se libertando daquilo vai melhorar até a saúde física, inclusive mental e física também, né? Com toda certeza. Então, conforme a gente altera a predisposição mental, ou seja, deixa a pessoa mais energizada... Sim, positiva. Tudo isso vai mudar. Então, a pessoa coopera melhor com ela mesma, a pessoa consegue se sentir melhor no dia a dia, consegue trabalhar a informação que tem lá dentro, melhora profissional, melhora pessoal, melhora relacionamento, e vai... Desde que a pessoa tenha uma mente saudável, produtiva e o consciente sempre ativo, né? Mente sã, corpo são, né? Já tem exatamente isso. A máxima. Então tá bom, muito bom. E como é que faz para conversar contigo, Robson? Qual é o teu contato aí? Bom, pode entrar pelo meu Instagram, que é Robson Psicoterapeuta. Lá você vai ter todos os meus contatos. Também tem meu site, que é Viva Hipnose Floripa. Pode entrar lá, vai ter bastante coisa lá, bastante informação também, bastante relatos ali que são bem importantes. Então, se você de repente se identificar com algum daqueles relatos, saiba que eu posso te ajudar. Também tem coisas que você pode entrar ali e já se colocar no caminho correto. Então, lá eu dou bastante dicas, tanto pelo meu Instagram quanto pelo meu site. Pelo site. Olha só, fica a dica então para os nossos telespectadores. Procurar então, tem o site vivahipnosefloripa.com.br e o Instagram. Instagram, Robson Psicoterapeuta. Robson Psicoterapeuta, muito bom. Então, parabéns, Robson, e obrigado pelas relevantes informações que você trouxe para nós, para os nossos telespectadores, e agradecemos a tua participação e desejamos cada vez mais sucesso. Fico grato. Tá bom, muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações pelo Show da Tarde, pela Premier TV. Todo mundo
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your hot trampled on to anyone. Yeah. For
Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. E agora vamos conversar aqui com a Amabile. Boa tarde, Amabile, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A Amabile, que é do Estúdio Melo Designer. Então tá bom, Amabile, fique à vontade para falar um pouco para nós, para os nossos telespectadores, como é que é o teu trabalho. Então, trabalho com cílios, né? Há 1 ano e 7 meses, cílios e design de sobrancelha. Ministro curso também de design de sobrancelha, cílios, aperfeiçoamento também, né? Dos dois. E hoje eu estou na área, né? Por amor mesmo, por dedicação, porque como eu tenho um filho pequeno, eu decidi entrar na área para poder trabalhar em casa. Tenho um estúdio em casa, fui montando aos poucos, né? Com 1 ano e 7 meses eu já adquiri assim muita coisa sozinha mesmo. E é isso. Olha só que bom, né? Então você encontrou no designer, né? Nessa área. Uma alternativa de trabalho, de renda e de realização profissional também, né? Olha só que bom, parabéns pelo empreendedorismo, né? Que hoje não está fácil, né? Trabalhar para as pessoas fora, para receber um salário mínimo, né? Então, querendo ou não, trabalhar para a gente faz nosso horário, nosso próprio horário. Se eu não quiser trabalhar no sábado, eu não trabalho, né? E além de mais, faço mais do que 4 salários mínimos, vamos dizer assim. Exatamente. Você hoje consegue então ter uma boa fonte de renda. Ajuda as pessoas, porque faz com que as pessoas se sintam mais felizes. Autoestima, né? Autoestima, exatamente. Que a pessoa tendo autoestima melhorada, ela trabalha melhor, ela convive melhor, né? Sim. E hoje, quem coloca não consegue sair mais dos cílios. Não consegue. Aí que tá, né? É verdade. Virou um vício. Como é que você vê hoje a procura, assim, por esse teu trabalho? Tá muito bem grande. Legal, né? Muito grande. Ah, é? Procura desde das minhas alunas, são grandes para elas, como para mim também. É grande, assim, demais. É muita procura. Essa semana mesmo... Sim. Eu vou hoje até umas 9h30 da noite, por exemplo, trabalhando. Que bom, que bacana, né? E você falou em alunas, então você dá aula, você é professora nessa área também? Do curso, então, o curso, no caso, a gente tem o curso iniciante, né? O de aperfeiçoamento e o de design de sobrancelha também. Aí, no caso, o de iniciante são 2 dias, né? 2 dias para a aluna. E depois também tem o suporte que eu dou. Se precisar de ajuda, eu mando ele de volta, né? Para a gente poder estar vendo ali o que ela está com dificuldade, o que ela está errando, né? Para a gente estar ajudando. Eu sempre ajudo, converso com todos os meus alunos no Instagram, no WhatsApp, né? Olha só. Então, além de você fazer esse teu trabalho, que é um trabalho que ajuda muito as pessoas, melhora a autoestima, assim, a qualidade de vida das pessoas, você também ajuda as pessoas a terem também uma fonte de renda, a se especializar também nessa área. Olha que legal, né? Eu tenho alunos também que ganham quase já o que eu estou ganhando, né, no caso. Eu dou curso já há mais de 1 ano também. Sim. E olha, é uma alegria também poder ajudar as pessoas para que elas também tenham condições de viver melhor, né? Olha só. É uma realização também, né? Deve ser gratificante isso. Quando a gente vê mesmo ela conquistando as coisas, que a gente fica mais feliz ainda, né? Quando elas postam ali, conquistando o estúdio próprio ali, né, celular novo, independente do que for, a gente fica feliz por elas. Isso. E aí, essa ideia de parceria, de cooperação, todos crescem, né? Todos ganham, né? Todo mundo sai ganhando, no final das contas. Ganha você, porque logicamente está dando o teu curso, ministrando o teu curso, e as pessoas que aprendem também essa nova profissão, digamos assim, também. Então todo mundo se ajuda e todo mundo cresce e prospera junto. Acho que é muito bom isso aí, né? E tem para todo mundo, né? Isso. O sol brilha para todos. Exatamente, acho que é nessa linha, né? E eu sempre digo que o conhecimento ele não é para ficar represado, é para mim, é meu. Não, eu tenho que compartilhar isso. Claro, para que gere renda e benefícios para mim, mas também para os outros, né? Não é só querer só para si as coisas, né? Olha que legal isso aí. É uma visão bem interessante, né? E hoje, cada vez mais, até o caso aqui da TV, nós temos uma parceria, né, com o nosso diretor, que é o Tadeu Soares. E a gente se ajuda, quer dizer, é uma parceria. Quem está apresentando aqui está fortalecendo sua marca pessoal, profissional, que é o meu caso. Você que veio aqui então participar do nosso programa também está levando informação de qualidade para as pessoas. E, enfim, então é sempre aquela ideia de que juntos nós somos mais fortes e nos ajudando a gente cresce. Todo mundo cresce junto, prospera e vive melhor, né? E esse ar de empreendedorismo, no caso, veio também de família. Veio de família, tenho isso, esse família, ar disso, já tinha essa... tenho 2 tios que trabalham com importados, né? Que é o da Vila Importados, o Budil Europa. Trabalho com celular, né? iPhone, essas coisas assim. Então já veio de família já. E a gente veio crescendo junto, né?
Veio os três crescendo juntos. Assim. Claro, você já foi acompanhando já também o trabalho já que tem já na tua família, nessa linha, e também resolveu empreender. E um ajuda o outro, né? Um posta pro outro, ajudar. Claro, a troca de contatos, né, de indicações, é como aqui na TV, a gente trabalha aqui, né, faz esse trabalho de parceria, e a gente indica o trabalho, eu sou mestre em administração, eu trabalho na área de coaching empresarial, business coaching, enfim, sou palestrante, escritor. E aí eu já converso com as pessoas e um indica o outro, né? Sim, se você sabe de alguém que precisa de algum serviço na minha área, por exemplo, eu indico, alguém está precisando de serviço na tua área, eu indico. Na área da beleza principalmente, né? Que eles chegam lá já perguntando onde é que tu fez a unha, onde é que tu fez teu cabelo, e assim vai, né? Um ajudando o outro. Isso, aí um bom trabalho, um trabalho bem feito, gera vários outros negócios pela indicação das pessoas, né? Muito bacana isso aí. É muito bom. E como é que faz, Amabile, para entrar em contato contigo, para conhecer teu trabalho? Então, tem aí pelo Instagram, né, que é o Estúdio Melo Designer, a roupinha dele ali. Tem a biografia, tem o WhatsApp e pode entrar em contato comigo pelo direct também, que eu respondo, qualquer um dos dois eu respondo. E daí lá no Instagram é @Estúdio Melo Designer. Estúdio Melo Designer, com um L só, né? Isso, com um L só. Estúdio Melo Designer. É bem fácil também, né, de colocar lá, já vai aparecer lá uma amostra já do teu trabalho, né? Ela até estava olhando agora há pouco ali o teu... Tem tudo ali, tem desde curso, contato no Instagram, estúdio, tem tudo ali que a pessoa pode ver também. Ver o trabalho que já foi realizado, que está sendo realizado. Tem o destaque também das alunas ali, tem tudo. Dos cursos também, olha só que legal. Então as pessoas podem entrar em contato lá e a gente pode bater um papo também contigo, já agendar, né, uma visita, enfim. Fazer uma avaliação, do que achar melhor para ela, no caso. Claro, já vê o estilo e tal, aí você já vai adequar, né, conforme o que a pessoa quer, né? Isso, olha só, muito bom. Mas então tá bom, Amabile, parabéns pelo teu trabalho, pela tua visão de empreendedorismo, de empreendedora, né, pela resiliência, pela superação, que isso é muito importante, e por estar ajudando a melhorar a vida das pessoas, né, e estar crescendo aí junto com as tuas alunas e com o teu trabalho aí também. Eu comecei tomando 7 meses, no caso, e comecei então com 18 anos. Estou com 19 hoje. Olha só. Então, bem nova, né? E muito bom. Não pretendo sair. Uma jovem empreendedora, né? Então, fica a dica até para os nossos telespectadores para entrar em contato com a Amabile, né? Através, principalmente lá do Instagram, né? O Estúdio Melo Designer. Isso. E na realidade, hoje também é muito difícil de estar conseguindo emprego com menor de idade, né? Claro. Então, para as meninas que são mais adolescentes ali, com 16, 17 anos, é bom já iniciar na área para poder fazer uma renda, né? Já vai aprendendo a trabalhar, ter a sua própria renda, né? Muito bom. Parabéns. Então, a gente agradece muito, Amabile, pela tua participação no nosso programa e desejamos cada vez mais sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado. Para vocês também, né? Obrigado. A todos nós, né? Isso. É isso aí. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações pelo Show da Tarde e pela Premier TV.